Buenas, pessoal, beleza? Antes, gostaria de mandar um recado aí para Kalinka, para Julie e para o João, que acertaram o desafio aí que eu coloquei no grupo. Parabéns, né, sobre o Montesquieu. Valeu. Quando acabar tudo isso, né, vai estar lá o prêmio de vocês. Gente, vamos falar um pouquinho de política, né? Falamos muito do samba na última aula, de música, certo? Falamos dos trabalhadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho de política. Esse vai ser o penúltimo vídeo sobre o governo do Vargas, tá? Só vai ter mais um e aí a gente já vai avançar. Bem, primeira coisa, onde eu quero começar, gente? Eu quero pensar em coisas que estão acontecendo hoje, até para contribuir com a aula, né? Pensando até no nosso presidente, que às vezes confunde um pouco a cabeça de nós, cidadãos. Gente, existe uma diferença entre república e democracia, certo? Isso é muito importante saber. A república, ela tem origem romana, ela é uma escolha de um representante para cuidar da coisa pública, da res pública. É a noção do público, é a noção de que algo é de todos, certo? Isso nasce com os romanos, beleza? Gente, a democracia tem origem na Grécia Antiga. A democracia, demos, certo? Que significa povo, cracia, que vem de kratos, participação do povo, certo? Então não é porque um país tem república que ele tem democracia. O ideal é ter os dois, certo? Então, se tiver os dois, é o melhor. Por exemplo, quando nós tivemos a proclamação da República, em 1889, nós tivemos uma eleição indireta para escolher o Marechal Deodoro. Então, ou seja, a gente tinha República, mas não tinha democracia, certo? E pessoal, a democracia plena mesmo é ainda uma coisa que a gente precisa conquistar, certo? Porque a gente sabe que apesar do voto ter avançado ao longo da história, né, hoje podemos dizer que todo mundo pode votar, só que democracia é participação popular. Não é só votar, mas é também ser votado. E nós sabemos que o poder econômico influencia muito isso, certo? Porque assim, quem é rico consegue se candidatar, fazer a sua candidatura muito mais fácil do que uma pessoa que é pobre, certo? Então a democracia é algo que ainda a gente está caminhando, beleza? Nós estamos avançando na democracia. Bem, vamos agora então para o Vargas, certo? Então olha só, Getúlio Vargas, ele chega ao poder em 1930, através de um golpe ou uma revolução, ele chamou de revolução, certo? Quando ele tirou aquela política conhecida como a política do café com leite, certo? Então o presidente que foi eleito, Júlio Prestes, foi tirado do poder pelo Getúlio Vargas, que contou ali com uma área militar, chamada os tenentistas, e também uma burguesia. Então, ele assume o poder. Quando ele assume o poder, em 1930, ele diz que esse período vai ser provisório, que ele vai chamar novas eleições, certo? E ele chama novas eleições para 1934, certo? Gente, se nós estamos falando de eleição, nós estamos falando de república, beleza? Porém, em 1934, as eleições foram indiretas. Gente, o que é uma eleição indireta? É só quando um grupo de pessoas decidem quem será o presidente. Naquele caso em especial, foi o Congresso. Então, houve um grupo de deputados, de políticos, que escolheram o presidente. Ou seja, não foi um voto popular. Ou seja, não foi democracia. Então o Vargas, ele é eleito, né? Ele lidera ali
o golpe ou a Revolução de 1930 e ele depois é eleito o presidente em 1934, certo? Através do voto indireto. Bem, quando o Vargas é eleito, imediatamente já é criada uma Constituição, né? Essa Constituição ela já vinha sendo preparada. Essa Constituição é bem interessante porque ela tem justiça eleitoral, ela fala do voto feminino, mesmo que com a aprovação do marido, fala dos direitos trabalhistas, o voto é secreto, certo? Então o Vargas, né, o seu governo, ele organiza ali o que seriam as eleições que estariam marcadas para 1938, certo? Guarda isso aí. Gente, porém, deixa eu falar dois fatos que mudaram a história. Em 1935, os comunistas, eles tentam tirar o Vargas do poder. Acabou meio que fracassando, né? Eles tentaram dar um golpe no Vargas. Quando eles perceberam que o Vargas ia seguir um governo para as elites e de controle da classe trabalhadora, em 1935, os comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, tentaram dar um golpe no Vargas, certo? Isso ficou conhecido como intentona comunista. Gente, não deu certo. Porém, deixou o Vargas atento para uma possível revolução. Algo que aconteceu na Rússia, poder acontecer também no Brasil. Então isso ficou na mente do Vargas, né? Esse perigo vermelho, certo? Gente, em 1937, às vésperas da eleição de 1938, é criada uma coisa chamada Plano Cohen. Gente, olha só o que o Vargas fez. Ele pediu para um major, um militar, elaborar como seria um plano comunista. O que os comunistas fariam, certo? E aí falou que os comunistas tirariam ele do poder, que os comunistas iriam desapropriar terras de grandes latifundiários, iria fazer reforma agrária, né? Iria fazer divisão ali para o povo, iria mexer também no sistema bancário, enfim, toda a proposta comunista. Gente, o Vargas então recebeu esse relatório e o governo soltou isso para o povo como se fosse algo oficial dos comunistas. Como se os comunistas quisessem realmente tomar o poder e que, né, a estratégia já estava montada. Mas isso era falso. Usando essa falsificação, o que o Vargas faz? Em nome da lei, da segurança nacional, em nome da ordem, o Vargas fecha o Congresso, certo? Ele manda os deputados não irem trabalhar, ele junta as Forças Armadas e ele diz que não vai ter eleição e ele vai continuar como presidente. Ou seja, o Vargas, a partir desse momento, ele se torna um ditador. Ele se torna um governo autoritário. Ele dá um autogolpe dentro do próprio governo dele, certo? Porque já que ele era o presidente, ele iria convocar eleições. E ele fica, então, 1938, 1939... 1939, o que acontece? Começa a Segunda Guerra Mundial. O Vargas fala, agora que não tem clima nenhum para eleição mesmo. E o Vargas fica até 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar no segundo semestre. Calma. No próximo vídeo eu vou dar um spoiler já de como foi um pouco da participação do Brasil. Então olha só, gente, recapitulando. 1930 a 1934 ficou conhecido como um governo provisório, certo? De 1934 a 1945 ficou conhecido como Estado Novo, né? Ou seja, apesar dele ter sido eleito de forma indireta, sem participação do povo, ele depois, em 1937, ele dá um golpe e ele continua no poder, não chama eleições e fica lá de maneira autoritária.
é o período de maior censura, de maior repressão do governo do Vargas. Certo? É isso, gente. Beijo, tô com saudade.